Uma fórmula simples e aterrorizante. Uma história que envolve o ocultismo e, ao mesmo tempo, a realidade, quando seus medos se tornam realidade. É com essa premissa que a gente vai discutir aqui o novo filme com Ethan Hawke, O Telefone Preto. Então, senta aí que tem muita história para contar. Bora! Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. E hoje a gente vai discutir um filme de terror que, inclusive, já está aí sendo anunciado desde 2021. A gente fez um react aqui no canal falando sobre ele e tudo mais, principalmente antes de surgir o Cavaleiro da Lua, que a gente fez aquele cartaz bacana para o retorno de Ethan Hawke, que é um ator excepcional e que traz aí grandes interpretações, tem um histórico cinematográfico fantástico e vem agora com uma pele, com uma cara de terror, de serial killer, de uma forma completamente diferente dos seus costumeiros papéis em outros filmes. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. E se você ainda não é inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que é por lá que a gente sempre passa tudo antes de passar por aqui. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos e principalmente deixa aqui embaixo o seu like, que isso ajuda bastante o trabalho que a gente desenvolve aqui. E vamos falar então de O Telefone Preto, filme que já está sendo anunciado aí há um certo tempo e que trouxe aí um hype que há muito tempo eu, enquanto admirador de filmes de terror, não tinha desde quando eu vi este trailer. Bom, a história basicamente, aliás, antes de eu começar a falar, espero que você não se importe com spoilers, porque a partir de agora eu vou falar de uma vez e, obviamente, muitos detalhes ao longo do caminho serão spoilers. Portanto, se você ainda não assistiu o filme, fica ligado, ou então, se você não se importa com isso, vem comigo que a gente tem muita coisa para contar. A história se passa dentro de uma cidadezinha, de um bairro subúrbio dos Estados Unidos, mas um subúrbio assim, bem bacaninha e tudo mais, nos anos 70. E ali, uma vida comum, uma vida simples, onde haviam muitas crianças, muitos adolescentes, e existe ali uma certa lenda urbana de um tal The Grabber, o raptador, que é uma figura que até então ninguém sabe quem é. Ele apenas surge de repente e rapta crianças, que inclusive desde o início do filme isso é bem apontado com alguns cartazes que estão espalhados pela cidade de crianças que já haviam sido raptadas por ali. Bom, a gente tem na história o Finney e a Gwen, que é um casal de irmãos que vivem nesse bairro e são estudantes da escola ali e tudo mais, e vivem aterrorizados com isso daí, mas ao mesmo tempo tiram muito sarro até disso daí, porque enfim, é uma história que perpassa ali pelo seu... É uma espécie de lenda urbana do tal The Grabber. Bom, o Finney, ele é como qualquer jovem adolescente dessa época, ele é muito tímido e tudo mais, sofre bullying o tempo inteiro, ele tem alguns alunos que correm atrás dele e vivem aterrorizando a vida dele, e para variar, ele também tem uma irmã que tem um lado sensitivo. Bom, é bacana a gente ver como que tudo isso acontece, porque em meio a tudo isso eles têm um pai muito bravo, muito aparentemente abusivo, por assim dizer, não de certa forma que abuse das crianças, mas ele tem uma postura muito dura, muito forte, e além de tudo ele é fadado ao alcoolismo. E ali a gente percebe que a relação deles é um tanto quanto conturbada e a gente não sabe muito bem as razões dele ser como ele é, se isso é uma questão gratuita ou patológica dele, ou se existe um background que conta a razão dele ser um bêbado como ele é e ser tão severo com seus filhos como ele é. Basicamente, aos poucos a gente percebe o que realmente acontece nessa história, porque o The Grabber, que é interpretado pelo Ethan Hawke, ele circunda as redondezas e ele começa a raptar algumas crianças, alguns adolescentes
que são inclusive parte do meio de amigos do pequeno Finney. E até então a gente fica nessa cortina de fumaça porque tudo acontece e as crianças vão se desaparecendo e o clima, a expectativa de que quem será o próximo, quem vai ser a próxima vítima desse cara que até então ninguém da polícia consegue descobrir quem é. E fica esse clima no ar. E quem consegue, de certa forma, ter uma conexão com os crimes desse cara é a Gwen, a irmã do Finney, que tem uma sensibilidade que isso é nato, inclusive, e ali se explica o porquê. A Gwen, ela tem uma herança psíquica, por assim dizer, da sua mãe falecida, que justamente por conta desse dom, desse pseudo-dom, acabou se matando, porque isso foi além das suas capacidades. Ela chegou num ponto onde tudo aquilo foi muito mais do que ela poderia aguentar. E claro, ao final de tudo isso, ela acabou tirando sua própria vida. E o seu pai, ele é como é, porque ele não aceitou o fato da sua esposa ter tirado sua própria vida num momento desse jeito e como que deixou os seus filhos com ele. Então ele acabou se entregando à bebida justamente para poder compensar a perda da esposa. Obviamente que isso não tem justificativa, ele é muito severo com a Gwen, inclusive, ele fala para Gwen não usar esses dons que ela tem, justamente por saber o fim que isso levou para sua esposa, mas a Gwen, infelizmente, ela não tem controle sobre isso, ela tem, inclusive, esses lampejos que ela vê as coisas ao longo do período, e ela não tem controle. Claro que a polícia fica sabendo de tudo isso e vai consultar a Gwen o tempo todo. Aliás, vão consultar lá na escola para ver se ela tem pistas de quem é o tal cara e tudo mais. E ela não tem esse traquejo, até porque ela é uma garota muito pequena, praticamente uma criança, ela é muito arredia e ela tenta fugir disso daí porque ela sabe que todas as vezes que ela usa o seu dom, ela acaba sendo punida pelo seu pai, que não aceita o fato dela ser como ela é. O Finney, que é o grande protagonista dessa história, ele também vive os seus dramas. Todas as vezes ele é rechaçado por colegas bullies da sua escola, mas ao mesmo tempo ele é admirado por alguns colegas, né? Um deles, um garoto indígena, que eu não me recordo o nome agora, ele é o cara corajoso, ele é pequeno, ele não tem o porte dos outros grandões, mas é um menino que tem ousadia, que não deixa ninguém passar por cima dele e ele bota respeito mesmo. E o Finn é muito amigo dele, ele é muito amigo do Finn. E ele sempre diz pro Finn pra tomar coragem, pra ele nunca ser do jeito que ele é, mesmo que ele caia todas as vezes, que ele tenha coragem de se levantar e de lutar. E com essa premissa, a gente acaba vendo que até esse colega do Finn acaba sendo raptado pelo The Grabber. E as marcas que o The Grabber deixa pelo caminho são alguns balões de bexigas, né? Que ele usa, inclusive, para ludibriar as pessoas que ele pega. E claro, no meio de tudo isso, num momento oportuno, o próprio Finn acaba caindo nas garras do The Grabber e ele é sequestrado. E aí a gente entra no contexto da história. O The Grabber, ele leva as crianças para uma espécie de porão, e ali eles ficam sendo observados por ele e a gente não sabe o que ele vai fazer, se ele é um serial killer mesmo, se ele é um estuprador, se ele é... Enfim, não dá pra saber porque ele deixa isso em aberto e ele deixa bem claro: eu não quero fazer nada com você, eu só quero deixar você aqui e te observar. Essa fala dele é tétrica, é pesada, e o Ethan Hawke, a todo tempo, para piorar mais a situação, ele usa de uma espécie de máscara demoníaca que todas as vezes, dependendo do seu tom, do seu humor, do seu estado de espírito, ele muda essa parte aqui de baixo com expressões que definem exatamente como ele está se sentindo naquele momento. Então, acho que são 4 expressões diferentes que ele muda ao longo do filme para justamente mostrar o tipo de temperamento que ele tem ali. E claro, o nome do filme é a razão de tudo isso que a gente está nesse momento da história. Quando o pequeno Finney está preso lá naquele porão, do lado da cama, um pequeno colchão sujo, onde outras crianças já passaram por ali, do lado da parede tem um telefone preto que fica ali, não tem conexão com lugar nenhum, ele não está ligado em lugar nenhum, ele não toca, mas o The Grabber, todas as vezes ele também escuta o telefone tocar, mas até hoje ele não teve coragem de atender porque ele sabe que aquele telefone não está ligado a lugar nenhum e isso o apavora. Bom,
ao longo da história, a gente percebe o que é o tal telefone preto. O telefone preto, ele é uma espécie de conexão com o mundo etéreo, com as pessoas que já morreram, com os mortos. Ele é uma linha de comunicação com os mortos. E quem tem esse espaço, quem tem esse tino de ter o primeiro contato com os mortos, é o pequeno Finney, que está ali e escuta o telefone tocar, e cada uma das vezes que ele atende o telefone, ele conversa com um dos garotos que morreram naquele local. Cada uma das vozes que atendem o telefone dizem uma espécie de senha não, mas uma espécie de dica para como o Finney pode fazer para poder sair daquela situação. Então, assim, a princípio o Finney não entende muito bem o que está acontecendo e ele fica arredio com relação ao telefone tocar, porque quando ele atende, o fio entre o mundo real e o mundo dos mortos gera uma espécie de estática que deixa ele duvidoso sobre o que realmente está acontecendo ali, até ele perceber que o telefone não está ligado em lugar nenhum, e assim ele começa a ter essa comunicação com todos eles. É legal como que o diretor, que inclusive o diretor do filme é o Scott Derrickson, que fez Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele entrega pra gente uns simbolismos que são bem bacanas a gente ver ao longo da história, que dão uma veracidade, dão uma coisa mais profunda. E é tudo muito simples, galera. Tudo muito feito de uma forma assim, que não precisa de grandes segredos, efeitos especiais e tudo mais. Basta uma boa colocação de câmera, uma forma bem simbólica, quase teatral, onde os atores se interagem, porque quando o Finn tem a comunicação falando com alguém, com algum dos mortos, eles se materializam e a voz deles é a mesma voz estática, que é como se você estivesse falando no telefone, e eles estão ali do lado do Finn conversando com ele. É muito bacana como isso acontece. Claro que para dar aquele tom de terror, aquela coisa mais tétrica, aquela coisa mais profunda, em alguns momentos a gente tem aquela coisa telecinética, né, de garrafas voando, se mexendo. Algumas vezes aparecem algumas das crianças flutuando como se fossem almas penadas, aquela coisa toda, mas nenhuma dessas aparições, que inclusive poucas que o Finn consegue ver efetivamente, ativam uma espécie de medo nele. Muito pelo contrário, ele se sente, parece que acolhido, porque ali são pessoas que passaram pelo mesmo que ele está passando. E ele descobre como subir pela janela, ele descobre que existe um freezer, tudo isso, caminhos mostrados, mandados por essas crianças que passaram por ali e que foram assassinadas pelo The Grabber. Ethan Hawke, que faz o The Grabber, ele faz o seguinte, uma espécie de jogo. Ele fica na parte superior da casa e às vezes ele deixa a porta do cativeiro, onde as crianças ficam, destrancada justamente para esperar que alguém suba, alguém tome a curiosidade de subir, para que quando chegar lá em cima e encontrar com ele, sejam punidos. E ele usa uma espécie de cinta que um dos mortos acabou dizendo para ele, cara, não faz isso. Quando ele deixa a porta aberta é justamente para fazer uma brincadeira com você. Que na hora que você sobe, ele pega uma cinta e te bate até matar. Porque ele bate inclusive com a fivela do cinto. É um cara assim, podre. Uma pessoa assim perturbada, completamente fora da casinha, e ele pune as crianças por algo que ninguém até agora, pelo menos na história, não deixou claro do porquê que ele faz isso. Legal as peças que ficam na parte externa da história, que é, inclusive, a própria presença da Gwen, que ela usa, o recurso que ela usa para ter essa conexão psíquica e ver o que acontece, é uma espécie de culto religioso que ela fala, inclusive ela fala com Deus e tudo mais, de uma forma muito impessoal, uma coisa muito solta, e é uma coisa muito infantil e pura que ela faz, né? Só que, em meio a tudo isso, ela sofre, porque além de ver o que acontece, ela vê aos olhos de quem está para ser morto, e ela vê também aos olhos do próprio The Grabber. E a polícia fica cobrando dela, só que ela vive naquela tensão do que o pai pode fazer com ela. Aliás, tem uma cena que o pai bate muito nela, justamente por isso, por ela se meter em falar coisas para a polícia, e ele não querendo que ela use esse dom psíquico dela para poder passar por cima, mas para poder abrir espaço para a polícia poder encontrar o que aconteceu com as outras crianças. E ele fica com isso por conta da perda da esposa, e tudo isso a gente entende o porquê. Nada que justifique a postura agressiva que o pai tem, mas a gente entende as motivações que fazem ele ser como ele é. Ainda do lado de fora, a polícia, no meio da investigação, vai
de casa em casa, porque eles sabem que o The Grabber ele age por aquela região ali, por aquele bairro. E eles vão na casa de um cara que aparentemente, completamente perturbado, ele pede para os policiais entrarem. É bacana essa parte porque ele tem todo lá um organograma para tentar encontrar a forma de pensar que o The Grabber faz, né? E ele mostra para os policiais o que ele tem feito, o que ele tem planejado. O cara, você vê que o cara tá completamente fora da casinha. E aí os policiais veem o esforço dele investigar, encontrar uma pista, mas ele perde a credibilidade no momento que eles olham para a mesa dele e veem lá um papel enrolado com carreiras de cocaína que ele estava cheirando. Então, assim, eles descartam a credibilidade desse cara justamente por ele ser um drogado e não ser ninguém que pudesse efetivamente dar algum crédito para o que estava realmente acontecendo com os raptos das crianças. O ápice do filme é quando Finney consegue reunir todos os elementos que os mortos com quem ele teve contato mostraram para ele. E ali, efetivamente, depois de tudo isso, o momento mais bacana é quando o Finney realmente toma coragem para ser um guerreiro, um lutador, coisa que ele não apresenta durante o filme todo, porque ele sempre é muito submisso, principalmente aos alunos da escola, que usam ele de gato-sapato, que batem nele o tempo todo e que tem mais raiva ainda porque ele era o protegido de um dos garotos que foi raptado pelo The Grabber. E ali ele aprende a lutar justamente com esse amigo dele, que o nome, me lembrei agora, é o Roger, né? Um garoto meio indígena, e ele, no momento lá, na conexão com o mundo dos mortos, explica para ele como que ele pode se defender, ensina ele a colocar terra dentro do bocal do telefone para ficar mais pesado e poder ter uma chance de lutar contra um cara maior do que ele. E é isso que ele faz, ele se prepara, ele deixa todo um cenário organizado para poder finalmente enfrentar o The Grabber, e é exatamente isso que acontece. No momento que o The Grabber desce, eles têm um embate, ele deixa o chão já preparado para que ele caísse num buraco, ficasse numa altura razoável para poder utilizar o telefone todo pesado com terra, do jeito que ele recebeu as orientações do Roger, e ali começa o embate, e é bacana, cara, é empolgante. É uma das cenas que eu praticamente gostei demais. Não que o filme não seja bom, muito pelo contrário, é um filme que muda completamente o seu conceito do que você acha de filme de terror, e de uma forma muito simples, uma forma muito direta, e é um momento assim empolgante, porque é uma briga pesada contra um adulto e uma criança, e o Finn consegue subjugar, mesmo correndo o risco de ser morto e tudo mais, que inclusive o The Grabber, ele desce até lá para matá-lo, porque o Finn inclusive já conseguiu fugir uma vez, quase que ele deixa o cativeiro exposto, e inclusive o The Grabber exposto. Então o The Grabber, ele tem essa coisa de querer que o Finn seja o seu prêmio principal, e todo esse clima fica depositado nessa cena. Só que, obviamente, o Finn estava muito preparado e consegue subjugar o The Grabber, que acaba sendo morto por ele de uma forma assim que poucas pessoas acreditariam que um garoto daquela idade conseguiria fazer. E assim ele encerra a história, e quem consegue direcionar todo o corpo policial até para lá é a pequena Gwen, que se esforça no momento lá que ela entra no seu momento etéreo, que ela consegue fazer a conexão, e ela consegue conexão com das almas raptadas, que mostra para ela para onde ele foi levado, e eles apontam exatamente para a casa onde o Grabber morava. Detalhe, o rapaz que fez toda aquela parafernália para investigar onde o Grabber vivia, nada mais nada menos, era o próprio irmão dele, que descobriu que a casa onde ele fazia de cativeiro para as vítimas era a casa de frente a ele, e ele vai até lá justamente no momento em que o Grabber saiu, quer dizer, deu uma pequena saída. No momento em que ele chega lá, antes que tudo isso acontecesse, antes que o Finn efetivamente desse fim do The Grabber, ele chega até lá e ele abre a porta, quase que liberando para o Finn sair. Só que ele é pego de surpresa com uma machadada na cabeça pelo próprio irmão e acaba sendo morto ali. E assim começa o grande embate que encerra o filme. O Telefone Preto é uma daquelas histórias que pega a gente de jeito que você prende na cadeira, prende no sofá e você não quer sair enquanto você não vê o final do filme. É uma história de suspense, é uma história de terror, é uma história de muita carga emocional e, claro,
É Scott Derrickson que escreveu de forma muito bacana, de forma muito contundente, um filme, um roteiro, uma história que te faz emergir pelas mais obscuras visões de um serial killer e, ao mesmo tempo, como que uma sociedade lida com uma situação tão claustrofóbica, tão poderosa como essa. Bom, O Telefone Preto, eu garanto para vocês que é diversão garantida, é um daqueles filmes de terror de cabeceira que, olha, vale muito a pena você conferir. E ó, se eu tivesse que dar uma nota para esse filme hoje, francamente eu daria uns 9,5 pela simplicidade que a história compôs, que a história trouxe essa presença pra gente, e principalmente pela forma simples que o Scott Derrickson tomou. Principalmente pela interpretação de Ethan Hawke, que com aquela máscara, meus amigos, ficou uma coisa aterrorizante. Eu francamente não gostaria de encontrar esse cara com aquela máscara no escuro por nada desse mundo, ou muito menos se eu ver um furgão preto passando por aí, eu saio correndo e não quero nem olhar para trás. Bom, meus amigos, era sobre esse filme que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da história, porque olha, Telefone Preto ainda vai dar o que falar. Mas deixa aqui embaixo no comentário, eu quero saber a sua opinião sobre o que se você assistiu O Telefone Preto, beleza? Bom, é isso, o filme é muito bacana e vale a pena você conferir. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!